Isaías, capítulo 53. O título dessa mensagem é A Cruz, a mensagem da cruz. Quantos querem ouvir a mensagem da cruz? No final vão até tocar aquela canção muito antiga da harpa, mas de uma forma mais renovada, né? A mensagem da cruz. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, ele foi afligido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Só essa parte. Isaías é chamado de o profeta maior, porque ele foi o profeta que mais profetizou. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. Ele é a síntese da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. 39 capítulos de Isaías profetiza para o povo de Israel. 27 capítulos de Isaías, ele profetiza para as nações. É a síntese da Bíblia, você está entendendo? Assim como a Bíblia tem 66 livros, e 39 livros fala para o povo de Israel, e os outros 27 fala para as nações, que é o Novo Testamento, é Isaías. Isaías é um profeta do passado com a mente focada no futuro. Isaías é aquele que viu a face do Senhor 600 anos antes do Senhor nascer. Ele viu o rosto do Senhor e disse, nele não havia formosura alguma, não havia nada nele que nos atraísse, nenhuma beleza, não existia nada humano nele que dissesse, uau, vou seguir esse homem. Mas o que nos atraía nele era a sua entrega, era o seu amor. O que nos atraía nele era o que estava dentro do seu coração, o amor dele pela humanidade. A Bíblia disse, o mesmo Isaías diz, o mesmo profeta
o salmista também diz que Deus nos amarrou com corda de amor. E essa corda de amor é o seu filho. Aquele que não diz, você é obrigado, você não é obrigado a me servir. Você não é obrigado. Ele coloca uma corda de amor e diz, me segue. Anda comigo e você terá vida eterna. Eu não quero que você me siga por força nem por violência, mas eu quero que você entenda que o meu amor por você é tão intenso que eu fui capaz de entregar o meu único filho numa cruz por você. Se você entender o tamanho do amor de Deus, você larga fora todo medo. A Bíblia diz que o amor nos faz largar fora todo medo. E nós nos lançamos nele. O Deus que deu o seu único filho. E eu quero pregar sobre isso hoje. Isaías viu a crucificação de Jesus 600 anos antes de Jesus nascer. Ele é o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Imagine, um Deus criador dos céus e da terra. Apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele estava no dia da criação. Ele é a palavra. João diz no capítulo 1, não querendo fugir do foco, mas você entender a plenitude e o poder desse Deus. João disse, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é um Deus eterno. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás. Ele veio como homem há 2000 anos atrás. Ele não nasceu a partir de Maria. Ele passou pelo ventre mariano. Ele é Deus desde os tempos eternos. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, disse, haja os céus e terra. Quando Deus criou os céus e a terra, que disse, haja isso, haja aquilo, ele estava presente na criação. Quando Deus criou o homem, Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho na criação. Ele estava falando para o filho dele, façamos o homem segundo a nossa imagem. Ele estava ali, ele é o haja de Deus, ele é a palavra. E agora chegou um momento na eternidade que ele colocar o plano eterno de Deus em prática. Ele agora se manifesta num corpo humano. Apóstolo Paulo disse que ele não se usurpou. Ele não se usurpou da posição de ser Deus. Ele não se usurpou dessa posição. Ao contrário, ele disse, ele se esvaziou de toda a sua glória. E se fez homem, e como homem se fez servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não foi qualquer homem. Se o nosso Senhor Jesus tivesse vindo à terra como um general de exército, ainda assim ele teria se diminuído. Mesmo vindo como o maior general, se ele tivesse vindo como o maior rei da terra, ainda assim ele teria se diminuído. Porque é um Deus eterno, onipotente, onisciente, todo-poderoso. Quando ele desceu no ventre de uma mulher, já começou o seu suplício. Se você nunca parou para prestar atenção nisso, ele se esvaziou de toda a sua glória. Diga para o teu irmão, diga, da glória, ele se esvaziou. Ele se esvaziou do seu poder, de todo o artifício de milagre, de poder, mas dos seus atributos, ele não se esvaziou. Da santidade, que é um atributo, amor é essência, ele não se esvaziou. Ele não se esvaziou da sua justiça, porque isso são atributos, não é poder, são atributos, é o que está nele, e ele não pode se desfazer disso. A Bíblia fala de quinoses. A quinose é o esvaziamento. O que é o esvaziamento? Ele se esvaziou de toda a sua glória. Em alguns momentos da vida de Jesus, ele limitou os seus atributos. Como não reconhecer pensamento de algumas pessoas quando ele não queria reconhecer. Ou quando ele queria ler o pensamento de alguém, ele lia, igual o Simão leproso, na casa de Simão, ele lendo o pensamento, quando ele leu o pensamento de Tiago, de João, e viu que eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior do reino de Deus. Então, alguns momentos ele usa esses atributos, não poder, mas ele usa atributos. Todos os milagres que ele fez, pastor Elcio, ele fez através de oração. A Bíblia diz que ele foi dependente de Deus. Ele ia para o monte orar todo dia. Todo dia ele tinha vida de oração. Ele veio como homem. E como homem ele foi obediente em tudo. Quando ele ia fazer um milagre, ele orava e falava, Pai, faz o milagre. E Deus fazia o milagre. Ele mesmo não usava o poder.
Você está entendendo? Isso é submissão. Ele veio submetido, ele foi enviado pelo Pai. Ele veio numa missão. Agora olha só que tremendo. Dentro de um ventre, imagina você dentro do ventre. Davi, ele escreve um salmo, ele diz assim: coisa terrível foi quando o Senhor me entretecestes no ventre da minha mãe. De modo horrível e terrível eu fui gerado. Davi usa essa expressão porque ele sabe que se tivesse um descuido, ele poderia estar cego, ele poderia estar com a perna maior do que a outra ou menor. Ele diz: de modo terrível, de uma expectativa terrível, o Senhor me gerou no ventre da minha mãe. Agora você imagina Jesus. Para pensar comigo, ele sendo onisciente, não se esvaziou da sua onisciência. Ele dentro de um ventre, sabendo que está dentro do ventre. Imagina um cárcere dentro de uma barriga, de um ser humano que ele criou. Quando você para analisar que um Deus que é soberano e agora está vivendo como um homem, comendo, bebendo, defecando. O nível da humilhação de Deus descer ao nível de uma criatura. Quem está entendendo? Quando eu falo isso, a cruz não é nada perto dessa submissão ao Pai, desse entendimento. E ele agora se faz, o verbo, o Deus Todo-Poderoso, ele se faz homem. E ele começa a caminhar no meio de nós. Nasce num lugar muito pobre. A Bíblia diz que ele nasceu em Belém. Porém, ele foi criado em Nazaré. E Nazaré era muita pobreza. Era muita pobreza. Tanto que nada vinha de bom de Nazaré. Quando nós usamos essa palavra-chave, né, não digo um chavão, mas vem e vê. Filipe vai até Natanael, Natanael está debaixo de uma figueira. Filipe diz: encontramos o Salvador do mundo, encontramos o Messias. Ele é de Nazaré, Jesus de Nazaré. Filipe, na mesma hora Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? Filipe disse: vem e vê. Olha para o teu irmão e diga: vem e vê. Quando alguém diz assim: pode vir alguma coisa boa do bairro da Grama? Vieram me contar histórias do bairro da Grama, que o bairro da Grama tinha esgoto ao céu aberto, que tinha rato não sei o quê, que muita gente morreu com doença de rato, que não sei o quê. Quanto maior, olha para o teu irmão e fala: quanto maior a opressão, maior é o avivamento. Do bairro da Grama vai multidão para as nações. Vai sair gente de todo qualquer lugar para as nações. Deus vai levar. Porque Jesus, se tem alguém que saiu de um lugar humilde e pobre, foi o nosso Senhor. Alguns dizem que ele era carpinteiro, embora a Bíblia não diz que ele era carpinteiro. A Bíblia diz que o pai dele era. Então, como o filho geralmente seguia a profissão do pai, conclui-se que Jesus era carpinteiro. Mas a Bíblia não diz que ele era. Mas também a Bíblia não diz que o pai dele era carpinteiro, mas a Bíblia diz que o pai dele trabalhava com madeira. Estudando a história e a arqueologia, nós descobrimos que José não era carpinteiro de construir cadeira e mesa. Lá em Nazaré, estava tendo um círculo muito grande, na bacia do Mediterrâneo, naquela área ali, estava tendo um círculo muito grande de pessoas que iam morar ali, do mundo inteiro. Então, muitas construtoras contratavam pessoas que trabalhavam com madeira para construir casas, para as pessoas morarem em casas de madeira. Era muito normal naquela época construir casas de madeira. Então José era construtor, ele trabalhava madeira, planava madeira para construção de casas. Não era que ele construía mesa nem cadeira. Então Jesus cresceu construindo casas. Olha para o teu irmão e fala: Jesus cresceu construindo casas. Por isso ele disse: na casa de meu pai tem muita morada. Se não fosse isso, eu teria dito: vou preparar lugar. Uma salva de palmas para o Senhor. Ele já está preparando casa para você, porque ele é construtor de casa, irmão. Amém? Só que aquela que nós vamos morar lá em cima de pedra, diamante, e as ruas são de ouro. Diz a Bíblia. Amém? Agora olha só que tremendo. Esse Deus Todo-Poderoso, ele passa por essa situação. Desde pequeno ele já sabia que ia morrer numa cruz. E quando eles vieram caminhando no meio da rua, a Bíblia diz que surgiu um homem chamado Arquelau.
Arquelau foi um dos imperadores terríveis. Esse homem, ele era muito terrível. Esse homem era perverso. Inclusive, tinha muitos imperadores romanos que eram perversos. Você já ouviu falar de um imperador chamado César? Todos eles eram Césares, era uma nomenclatura. Ele perdia o nome e se tornava um César. Um dos piores de todos, se eu não me engano, foi Diocleciano. Eu vou lembrar o nome dele. Ele matou a mãe dele, cortou a barriga da mãe dele, porque ele queria saber da onde ele tinha saído. Daí que vem a palavra cesariana. A palavra cesariana vem de César. O nome César significa cortar, cortou. Então, César, cesariana, ele abriu a barriga da mãe, porque ele falou, quero saber de onde que eu saí. E matou a mãe dele, é óbvio. Trajano, um dos homens piores que tiveram. Então, esse Arquelau, ele também era terrível. Qualquer um que se opunha a Roma era crucificado. E na época de Jesus andando já pequenininho na estrada, a cada 10 metros tinha um homem crucificado. E os crucificados, eles não ficavam em lugares altos em montanhas, eles ficavam em lugares de passagem, porque era para intimidar todo o governo. Olha o que acontece quem se levanta contra Roma. Olha o que acontece. Então Jesus foi andando de Nazaré até Jerusalém, ele fazia esse percurso pequeno para adorar no templo, a cada 10 metros um crucificado na beira da pista. Arquelau matou mais de 2.000 homens. A cada 10 metros equivale ao quê? Faz as contas. Dá para chegar do interior de Israel até Jerusalém a cada 10 metros. A criança não tinha nem como disfarçar. E os pais mostravam. Agora você imagina Jesus sabendo que ia morrer numa cruz e adorar no templo andando de cada 10 metros um crucificado. O diabo, ele tenta nos intimidar. Quando ele sabe o propósito que Deus tem na nossa vida, ele tenta anular o propósito de Deus em nós. E ele quis um dos maiores propósitos. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, quanto maior é a missão, maior tem que ser o foco. Por quê? Quanto maior é a missão, maior tem que ser o foco. Porque é maior também a investida do diabo para fazer você desistir. E o diabo vai querer anular a missão de Deus na sua vida. Porque através da sua vida tem centenas, talvez milhares de pessoas que vão encontrar Jesus. Pastores ainda não se converteram, ou talvez seja na droga ou na prostituição, que vão se converter através da sua vida. Quanto maior é a opressão, maior é a missão. Então precisa de foco. Agora imagina a maior missão da face da terra. A maior missão, a redenção humana. O homem estava afastado de Deus, entregue em miserabilidade. O homem estava condenado pelo seu pecado. A Bíblia diz que só o que apaga o pecado é o sangue de um inocente. Por isso no Antigo Testamento eles matavam bode, em propiciação e expiação do pecado do homem. O sacerdote sempre matava um bode, todo ano na festa de Yom Kippur, e oferecia a Deus pelo pecado da nação. Mas Deus disse, acaso eu me agrado em sacrifício de animais? Acaso eu me agrado em sacrifício de bicho? Claro que não. Esses sacrifícios servem para apontar, para que vocês tenham marcado, como uma marcação física no seu espiritual, para que vocês entendam que vai chegar a plenitude do tempo, como diz Paulo em Gálatas 4:2, em que Deus enviará o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para redimir aqueles que estão debaixo da lei. Ele será a expiação. E agora, Isaías, 600 anos vê, ferido de Deus e oprimido, Deus teve prazer em moê-lo, porque era preciso, alguém tinha que pagar um preço, ninguém poderia substituir. Um dia uma pessoa me perguntou, apóstolo, por que Deus não enviou um anjo? Um anjo também é uma pessoa. Por que um anjo não se personificou e fez essa tarefa? Ele poderia conseguir? Ele poderia até conseguir? Não. Por quê? Essa tarefa só Deus poderia fazer. Mas se ele conseguisse, e fosse até o final, e conseguisse fazer a expiação de toda a humanidade, Deus iria colher uma multidão de servos, porque anjo é servo. Deus não queria colher servo, ele queria colher filho, por isso ele semeou filho. Uma salva de palmas.
João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo em seguida, Jesus continua dizendo, ele diz assim, ó, porque o escravo aquele que peca é escravo do pecado, e o escravo não fica em casa. Você pode ler na sua Bíblia. Mas o filho permanece em casa, porque é filho. Portanto, se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por quê? O filho permanece em casa, o escravo não permanece, porque o escravo é servo, o servo não permanece, mas o filho permanece. O filho sabe o seu lugar. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É só o filho que pode libertar. Só o filho pode reproduzir filho. Quem é filho aqui? Uma salva de palmas pela sua vida. Porque quem é escravo reproduz escravos. Pessoas que bebem, fumam escondido, pessoas que mentem, contam mentira, fofoca e querem libertar outros. Escravo não liberta. Escravo não liberta. Escravo reproduz escravo. Só filho pode libertar um filho. Aleluia. Agora, ele sabia que iria morrer numa rude cruz. Diga rude cruz. O que é uma rude cruz? Uma rude cruz é uma cruz que ela não foi passado formão nela. Ela não foi lixada. Ela é cheia de farpas, de felpas. Ela é cheia de... Então, ela não foi trabalhada. Ele foi crucificado numa dessa. Agora você imagina ele olhando para mim, olhando para você, nunca fez mal a ninguém. Deus, Senhor, Ele entrega a sua vida. E Ele começa a entregar a sua vida já discipulando um homem simples. Ensinando a palavra, ensinando a importância de ser fiel a Deus. Trazendo ensinamento, amando, incluindo. Depois, primeira entrega. Foi criticado por muitos. Sabe o que o pastor é criticado? Assim como Cristo foi criticado, numa intensidade menor, mas é criticado. Se o pastor, ele passeia muito, esse pastor, ele não tem compromisso com a igreja, só vive passeando. Se o pastor nunca passeia, não é modelo, não cuida da família. Se o pastor compra um carro melhor, está roubando a igreja. Se o pastor compra um carro feio, para ser pastor para quê? Que miséria. Jesus diz assim, pastor Elson, veio João Batista jejuando e orando, comendo gafanhoto, comendo mel de abelha, vocês disseram. Olha lá, perturbado, endemoniado. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, vocês dizem, comelão e bebelão. A quem eu compararei essa geração? Jesus disse, a quem eu compararei essa geração? Eu só posso comparar essa geração a crianças. Ele diz, crianças como eu cantei um lamento, tu não chorou. Eu toquei uma flauta, você não dançou. Eu cantei, tu não dançou. Eu toquei, tu não cantou. Jesus disse, eu comparo essa geração a isso. Como criança. O meu filho não foi lá na frente. Não sei o que. Aquilo outro. O pastor. Aquilo outro. A quem eu compararei essa geração? E quando os 12 de Jesus, os apóstolos de Jesus, estavam entregues à cruz, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Bartolomeu, arrancaram a pele dele vivo e fritaram ele no óleo. Tomé foi fisgado, comido por feras. André foi crucificado numa cruz, chamada Cruz de Santo André. Até hoje uma cruz em forma de X. Filipe foi crucificado numa árvore. Pregaram ele numa árvore. Paulo foi decapitado, arrancaram a cabeça de Paulo. E a igreja de hoje em dia fica, eu cantei, você não dançou, eu toquei, você não me acompanhou, eu toquei um lamento, você não chorou, você nem prestou atenção na minha palavra, você aquilo outro. Foi em vão que Jesus morreu na cruz? Não foi em vão. Geração, olha para o teu irmão e fala, você é geração de avivamento, não de infantilidade. Uma salva de palmas pela sua vida.
Desde pequeno, Jesus trabalhando com madeira para não perder o foco, porque ele sabia que iria morrer numa cruz. Os romanos tinham o costume de pegar um poste, uma madeira. Antigamente não tinha internet, é óbvio. Não tinha nada disso. Veículos de comunicação. Então, quando eles queriam comunicar algo, eles colocavam na praça e fincavam um poste, colocavam um édito, e aí uma população ia boca a boca. Você está entendendo? Ia passando a informação. A partir de tal mês vai aumentar o imposto. O nome disso era cédula. Tinha um carimbo do governo. Então, era um poste, um carimbo do governo, todos passavam e um selo do governo. É uma informação nova. O nome disso era cédula. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, de maneira oficial, o próprio Pilatos mandou colocar Rei dos Judeus em latim, em grego, em aramaico, as 3 línguas universais daquela época, o rei dos judeus. Então os sacerdotes falaram, não, ele não é o rei dos judeus. Diga, bote lá, ele quis se passar por rei dos judeus. Então Pilatos disse, o que está escrito é isso e vai ficar assim mesmo. Olha para o teu irmão e diga, o que está escrito é o que vai ser. Diga, o que Deus fez para você e o que escreveu para você é o que vai acontecer. Outra salva de palmas para o Senhor, porque é isso. É aquilo que Deus determinou para você. É uma cédula. A Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, ele foi crucificado como uma cédula que pagou por todos os nossos pecados. Ferido de Deus e oprimido. O mais castigado de todos os homens. A sua face traz salvação, as suas costas traz cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que são pisaduras? Não é pisar. Isso aqui são pegadas. Pisaduras são os vergões que deixaram nas costas deles com um chicote de ponta de osso chamada escorpião. Mel Gibson quis tentar imitar a crucificação de Jesus, mas ele não chegou nem perto. Segundo especialistas, Jesus ficou com a cabeça maior do que uma bola de futebol, de tão inchada, de tanto que bateram nele. As costas de Jesus ficaram dilaceradas, com tiras de couro das costas dele arrancadas, com a espinhela aparecendo. A Bíblia diz que quando ele foi para o Jardim do Éden, Jardim do Éden não, lá no Jardim do Getsemane, embora Adão pecou no Éden e ele se sacrificou no Éden, que é o Getsemane. Quando ele entra ali no Getsemane, ele começa a orar, vem uma pressão muito grande sobre ele. Essa pressão tão grande, uma pressão do peso, do pecado de toda a humanidade sobre ele. Entenda, Jesus não estava com medo da cruz. Jesus estava com pavor, era de outra coisa e vocês vão saber no final dessa mensagem. Imagina ele sendo onisciente. Quem aqui já pisou num prego? Quem já pisou? Quem já pisou num caco de vidro? Quem já furou o pé? Quem já cortou qualquer parte do seu corpo? Olha para o teu irmão que nunca aconteceu nada e fala, glória a Deus pela tua vida. Diga, permaneça assim. Em nome de Jesus. Quando eu era garoto, eu fui subir no pé de manga. Vizinho tinha um pezão de manga arrumado. E ficava aqueles galhão para fora. Eu pulei, era levinho, subi. E aí peguei a manga. Quando eu soltei, só dei aquela inclinada na árvore, né, no galho, e soltei. Quando eu soltei, tinha um matinho. O meu pé já foi direto numa tábua com um pedaço de prego desse tamanho. A sorte que eu estava com aqueles quichute. Lembra do quichute? E o quichute tinha uma parte alta e uma parte baixa. Ele pegou naquela parte alta. Mas o prego era grandão, atravessou aquela parte alta do quichute, atravessou o seu lado e ainda agarrou pelo menos 1,5 centímetros no meu pé, irmão. Que eu fui com a tábua agarrada no quichute, correndo, desesperado. A minha mãe trabalhava naquela época na fábrica União, não teve como me ajudar, corri para minha avó. Corre! Eu com o pezinho. Doeu demais. Agora imagina, um acidente dói. Agora imagina, o prego está ali. Quando eu era garoto, no Centenário, os traficantes olhavam para os caras que roubavam, faziam alguma coisa de errado lá na área, os milicianos, os bandidos da área, eles falavam assim, bota a agulha no chão. E botavam a agulha no chão e falavam assim, tira o chinelo.
Pisa na agulha. Os caras pisavam, agora desce o morro sem mancar. Se tu mancar, eu te mato. Uma coisa é tu pisar numa agulha. Uma coisa é você olhar a agulha e falar, tem que pisar. Uma coisa é você saber, uma das coisas, das profissões mais sarcásticas que existe é aquela mulher que colhe sangue da gente. Por que não pode ser aqui, que é fininho? Por que tem que ser da ponta do dedo, que é grosso? E a moça falou assim, calma. E ela passava o algodão na cabeça do meu dedo. E ficava olhando para mim. Moça, fura logo, calma. Tem todo um processo psicológico. E aí ela, irmão, um homem desse tamanho, que negócio ardendo, arde, irmão. A mão, o couro é grosso. Sangue não é sangue? Tira daqui da veia, mano, tira 1 litro. Mas não fura meu dedinho, não. Mas tem que ser do dedo. Agora, uma agulhadinha no dedo, sabendo que tu já vai tomar, já dói antecipada. Não é isso? Quando foram sacrificar aquele rapaz que traficou, o brasileiro, que praticou tráfico de drogas lá na Indonésia, são 12 homens para atirar. E esses 12 homens, eles colocam um capu no camarada, e só 3 fuzis tem bala. Para que o cara que está atirando não tenha certeza se foi o dele que matou e não se sentir culpado pela morte daquele homem. Para que a morte dele venha cair só sobre o erro dele mesmo. Pela condenação do erro dele. Então, todos eles apontam para matar, só que só 3 fuzis sai bala. Então o cara não tem certeza de qual que saiu. Você está entendendo? Agora aquele homem, segundo os cientistas, quando botam um capuz na cabeça do homem e apontam um fuzil para ele, ele morre mais de 1000 vezes no seu psicológico antes de desferir a bala. Porque ele fica, é agora. Ele fica naquela expectativa, é agora que a bala vai sair, agora. Ele tem várias mortes psicológicas antes da bala atingir a cabeça dele, porque ele não sabe, ele está com o capuz, não sabe quando que vão atirar. Mas esse homem, ele pagou pelo erro dele. Tinha uma placa lá dizendo, traficante no aeroporto já tem, traficante na Indonésia morre. E ele foi assim mesmo. Uma coisa é um homem morrer pelo erro dele. Outra coisa é o homem morrer pelo erro dos outros. Um homem que só falou de amor. Um homem que só falou de perdão. Um homem que se entregou. Ele sendo Deus se entregou pela humanidade. Em ensinamento, em amor. Quem está entendendo? Se diminuiu para nos tornar grande. Se fez pequeno para nos engrandecer. Para mostrar para a gente a nossa importância. Não colocar espírito de grandeza em nós, mas mostrar como nós somos importantes para Deus. E agora ele está no Getsemane chorando. A Bíblia diz que ele está orando com tanta intensidade, ele está num pavor tão grande, mas tão grande, que todos os discípulos não conseguiram orar, dormiram de medo, porque viram, nunca tinham visto ele nesse estado. E ele foi até os discípulos e falou, vem comigo! Ora comigo 1 hora. Mas o evangelista faz questão de deixar lá escrito, registrado. Ninguém conseguiu ficar acordado. Tamanho pavor e medo. Todos dormiram. E ele ficou ali com uma pressão terrível. Porque ele sabia que ia carregar o pecado de toda a humanidade. Aqueles que existiam naquela época. E até os que vão nascer, o meu e o teu, 2000 anos depois. Não era qualquer um. Não era qualquer pecado. Era o pecado da humanidade toda. Daquele que matou 60 homens, 100 homens. Daquele que nunca matou ninguém, mas contou uma mentira. Todos estavam condenados. Diga, todos estão afastados de Deus. A Bíblia diz que todos estão afastados de Deus. Não há um que possa se salvar. Aquele que diz assim, eu trabalho e eu compro dinheiro, cigarro com meu dinheiro. Eu não mexo de ninguém. Eu bebo com meu dinheiro. Eu vou ser salvo porque eu nunca fiz nada para ninguém. Meu querido, todos estão condenados. Todos estão afastados de Deus. Romanos 3,
23. Porque todos foram destituídos da presença de Deus. Somente o sangue de Jesus, através da graça do Senhor Jesus, quando nós aceitamos eles e voltamos a ter uma vida com Deus, somos reconectados a Deus. Não existe senso de moralidade, não existe pessoas que erram menos. Hitler não foi para o inferno porque matou 8 milhões de pessoas. Nem Madre Teresa de Calcutá foi para o céu porque alimentou várias crianças da Índia. Ninguém vai para o céu por obra, ninguém vai para o inferno por obra. O que nos leva para o inferno ou para o céu é estar com Deus ou não. Se você não estiver com Jesus, se você não clamar por Ele, se você não andar na luz como Ele andou, se você não buscá-lo todos os dias, se você não santificar o seu coração, se você não purificar o teu coração, mesmo que não tenha roubado ninguém, mesmo que você trabalhe, mesmo que você não seja nenhum mentiroso, embora já seja, porque dizer que não tem pecado já é mentiroso, você está condenado eternamente. Por isso não se surpreenda você chegar no céu e encontrar Hitler. Porque ele pode ter se convertido em cima da hora, e aí você falar, impossível ter se convertido. Não duvide da graça de Deus. Não duvide da graça de Deus. Amém? Quem está entendendo? Agora ele está a pavor. A Bíblia diz que ele estava num pavor tão grande, ele sofreu um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco não é um ataque cardíaco, não. Todas as pressões das veias dele se dilataram, e ele começou a inflar, e ele venceu um ataque, um derrame cerebral também, porque não deveria morrer ali, deveria morrer na cruz. Então, romperam todos os vasos sanguíneos da sua cabeça, e o sangue escorria pelos seus cabelos, vasos sanguíneos capilares, e se misturavam com o suor. E Lucas capítulo 23 diz que ele suava gotas de sangue, ele estava em estado de pavor, acorrentaram ele, levaram ele como uma ovelha. Isaías 600 anos disse, acorrentaram ele, e como uma ovelha muda diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Deram um tapa no rosto dele. Tu é o rei dos judeus? Tu é filho de Deus? Cuspiram no rosto dele. Pegaram uma coroa de espinho. Segundo os historiadores, tinha 613 espinhos, que fala das leis da Torá. O espinho tinha que passar, primeiro o sangue, tinha que vazar no espinho, porque espinho fala de maldição. Quando o homem pecou no Éden, Deus disse, a terra dará espinho. O espinho representa a maldição. Então o sangue já passou pelo espinho para dizer, o sangue de Jesus quebra toda a maldição. Olha para o teu irmão e fala, o sangue de Jesus quebra toda a maldição. O que quebra a maldição não é campanha na igreja. O que quebra a maldição não é jejum de 10 semanas. O que quebra a maldição é o sangue de Jesus. Uma salva de palmas do sangue de Jesus. Campanha da quebra da maldição. Quer quebrar a maldição agora? É só colocar a mão no coração e falar, Jesus, entra na minha vida. Pronto, foi quebrada a maldição. Jesus foi acorrentado, passou o dia inteiro em pé, desceram ele, você foi em Jerusalém conosco, amém? Na casa de Caifás, tinha um porão, desceram ele com a corda, e ele foi obrigado a ficar em pé a noite inteira ali, uma corda agarrada no seu sovaco, aonde botaram a corda um pouco esticada, não muito frouxa para ele não sentar no chão, e nem muito esticada para ele não ficar se pendurando, deixaram ela meia frouxa, para obrigar ele a ficar em pé. A noite inteira. Levaram ele até Pilatos. Deram 39 chibatadas covardes nas costas dele, vazando quase todo o sangue de Jesus. Botaram uma cruz em cima dele, um calor desértico de Israel. Aquela cruz, ele suado, aquelas farpas entrando nas suas costas. E entrando, e as costas estavam feridas, dilaceradas. Ele estava nu, ele não tinha roupa igual nos filmes. Porque Paulo fala do espetáculo da cruz. Ele andou no meio do comércio judaico. O comércio, pessoas, era normal, pessoas vendendo tapetes, pessoas vendendo roupa, comércio funcionando, ele andando, e as pessoas saem da frente, e ele carregando nu. Passou vergonha, foi envergonhado para que nós pudéssemos ser honrados diante do nosso Deus. Carregando aquela cruz. Quando crucificaram ele,
Lá na cruz, ele gritou, pedindo água. Embeberam uma esponja de vinagre e colocaram nos seus lábios. Já quase 2 dias sem beber água. No calor do deserto. Ele clamando de sede. Imagina quando ele meteu a boca naquela esponja de vinagre. Vinagre é ácido acético. Quando bateu nas feridas da boca rachada por clima seco, toda machucada. Tentaram colocar na ponta de uma lança, de um caniço. Tentaram colocar fel para ele beber. Porque fel é alucinógeno. A pessoa que fez isso não fez porque que era inimigo dele. Era amigo. Lá em Israel tinha um grupo de mulheres chamadas as Mulheres Piedosas de Jerusalém. Que levava fel e botava na boca dos crucificados. Porque o fel adormece o corpo inteiro, deixa anestesiado para eles sofrerem menos e morrer sem dor. Jesus negou o fel porque ele tinha que morrer e sofrer toda a dor para que a expiação tivesse legalidade no reino do Espírito. Os crucificados quebravam a perna. As pessoas que quebravam as pernas do crucificado eram amigo ou inimigo deles? Eram amigos. Porque quando quebravam as pernas do crucificado, ele parava de apoiar o peso do corpo na perna, porque quanto mais ele ficava em pé, mais ele demorava a morrer. E se quebrasse a perna, ele soltava o corpo, o peso do corpo comprimiria os pulmões e ele morreria por asfixia. Mas Jesus não podia morrer por asfixia, porque a Bíblia diz que o sacrifício de animal sufocado era aberração para Deus. E ele tinha que ser um sacrifício perfeito. Ele não poderia morrer sufocado. Então nenhum osso dele foi quebrado. Ele estava em pé naquela cruz, lutando para morrer em pé. E quando o pulmão dele começava a apertar a respiração dele, e ele via que não ia conseguir, porque se ele morresse por falta de ar, tudo que ele fez iria por água abaixo, não iria valer. Ele se colocava em pé, com fraqueza no corpo, e o sangue esvaía mais ainda, porque mais força a pessoa faz, mais o sangue jorra. Tanto que quando ele morreu, que furaram o lado dele, só saiu água com um punhado de sangue. Não tinha mais um sangue no seu corpo. Olha para o seu irmão e diga, ele derramou todo, diga todo o seu sangue. O diabo tentou comprometer ainda a mensagem dele e o trabalho dele de expiação de pecado da humanidade. Quando botou sacerdotes e romanos para zombar dele. Tu não curou a muitos? Desce daí! Você não fez? Desce! Desce daí! Tu não é o filho de Deus? Chama o teu pai! Chama o teu pai para ele te tirar daí! Tu não é o filho de Deus! E Jesus começou a falar, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Então começaram a zombar dele dizendo, ele deve estar chamando Elias. Ele deve estar lá pedindo ajuda. E Deus abandonou ele. Então naquela hora última estava próxima a sua morte. Deus derrama o pecado de toda a humanidade nele. Toda. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, Tiago também diz isso. Porque o nosso pecado faz separação de Deus em nós. Tanto que um homem quando está em pecado, ele está em situação de abandono. Todo homem que vive em pecado, ele tem um sentimento de abandono de Deus. Ele ora e parece que Deus não está ouvindo ele. E de fato não está ouvindo. Princípio bíblico. Deus não ouve oração de pecador. Deus ouve oração de pecador que se arrependeu. Diga que se arrependeu. Não de pecador. Deus não ouve oração de um cara dentro do motel com uma mulher. Deus diz, larga essa prostituta, larga esse pecado, se arrepende e eu vou ouvir tua oração. Enquanto você tiver com pecado premeditado, eu não ouço a tua oração. Quem está entendendo?
Deus ouve a oração de um pecador arrependido. A partir do momento que ele se arrepende, ele não é mais pecador, ele é ex-pecador. Porque a igreja, quando nós nos convertemos, nós deixamos de ser pecador. Olha para o teu irmão e fala: eu não sou mais pecador. Eu sou santo, lutando contra o pecado. Isso é o processo. A Bíblia diz que Deus nos santifica na mesma hora. E nós tornamos a essência dele. Pedro disse: sede santo, como Deus é santo. E se ele disse para eu ser santo como Deus é santo, ele jamais vai mandar eu fazer o que eu não posso, não é isso? Ele não vai me dar um mandamento daquilo que eu não posso. Como que um homem pode ser santo como a Deus? É impossível, porque Deus é o extremo da santidade. Mas quando eu peco, e eu fecho os meus olhos e eu falo: Senhor, cobre com o teu sangue, o sangue do teu filho sobre a minha vida, eu não quero viver essa vida. O sangue de Jesus me purifica, eu me torno como a Deus, em santidade. Se amanhã depois cair uma sujeirinha em mim de novo, eu falo: Senhor, me cobre com o teu sangue de novo, e eu me torno. A santificação é um processo na nossa vida até o dia da nossa morte ou até o dia em que Jesus vier buscar a igreja. Quem entendeu, dê uma salva de palmas. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ser achados limpos. Temos que ser achado puro, porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja. Quando que Deus vai enviar o seu Filho para buscar a igreja. Então temos que renovar a nossa santidade com Deus todo momento. Apóstolo Paulo disse: orai sem cessar, para que a cruz de Cristo não venha a ser esvaziada. Eu tenho que andar em santidade. Para que aquela cédula que foi paga vale a pena, eu tenho que andar em santidade. Clamar todos os dias pela graça, pela misericórdia e pelo sangue do seu Filho. E viver em comunhão com o seu Espírito. Então, Jesus estava na cruz e ele disse: Pai, por que me abandonaste? Um dia uma pessoa fez uma ignorância tão grande, cometeu uma ignorância tão grande e me perguntou: apóstolo, se até Deus abandonou o seu filho, quem não garante que ele também vai me abandonar? Filho meu querido, lá no Getsemane, Jesus estava apavorado, não era por causa dos pregos de 30 centímetros que ia passar pela sua mão. Não era por causa dos pregos de 30 centímetros que ia atravessar os dois peitos, os ossos do peito do pé dele. Não era por isso que ele estava apavorado. Porque essas obras Pedro fez até com mais excelência. Foi crucificado da mesma maneira, ainda de cabeça para baixo. Ele disse: eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Se vai me crucificar, eu só te peço uma coisa: me crucifica de cabeça para baixo. Te garanto que Pedro sofreu muito mais. O problema é que Pedro ainda era pecador, era um santo lutando contra o pecado. E Jesus pagou o maior preço, porque nunca pecou. Diga: Jesus é Deus. Ele nunca pecou. Por isso foi o maior preço. Agora imagina, ele vivia eternamente com o Pai. Ele vivia com o Pai na eternidade, num relacionamento. Ele nunca ficou um segundo sem o Pai. Ele e o Pai ficaram eternamente juntos, eternamente, sempre, desde a eternidade passada. Eles não ficaram um milésimo atômico separados. E agora, por causa do meu e teu pecado, Deus teve que abandonar ele, porque o pecado faz separação do homem a Deus. Quando Jesus recebeu os pecados de toda a humanidade, Deus se afastou dele. Deus não abandonou ele porque quis abandonar. Porque Jesus agora estava tomado de pecado do homem. Jesus não tinha morrido ainda. Ele recebeu todo o pecado do homem de propiciação. Ele fez propiciação. O que é isso? Ele trocou, ele se entregou. Deus não, olha para o teu irmão e fala: Deus não perdoa pecado por perdoar. Não. Ele não perdoa por perdoar porque ele é bonzinho. Ele cobrou de alguém. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Deus, ele vai derramar ira sobre todo homem pecador. Essa é a promessa de Deus. Todo homem pecador, ele há de derramar a ira dele sobre o homem. A única diferença é que quando esse homem aceita Jesus como Salvador, Jesus, ele cobre esse homem com o sangue e diz: Pai,
pode derramar o pecado dele sobre mim. Deus, ele paga, ele cobra o preço. Deus é justo. Se Deus não cobrar, ele tem que deixar de ser Deus. Então ele tem que cobrar. Se tem pecado, eu tenho que cobrar. O problema é que o filho dele pagou por nós. Então ele cobra do filho dele. Mas quando o homem não entrega a sua vida para o Senhor Jesus, Deus cobra do próprio homem. A Bíblia diz que Deus desvia o cálice da ira dele. Na hora que ele vai derramar, ele joga no filho dele. Ele desvia de nós e joga no filho dele. Quem está entendendo? Não existe perdão por perdoar. Deus não olhou e disse, eu te perdoei só porque eu sou bonzinho. Deus é amor, mas não é bonzinho. Deus é justo. Ele enviou o filho dele para carregar todos os nossos pecados, mas o pecado só daqueles que se arrependeram. Ele não carregou o pecado de todos, ele carregou o pecado só daquele que quer viver com Cristo. Esse que é o problema de quem frequenta a igreja. Esse é o problema de quem é frequentador de igreja e não tem compromisso com Cristo. Esse é o problema de quem não quer. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, tome a tua cruz e me siga. Negue a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Toma a tua cruz e me siga. Quando Jesus morreu, mesmo se sentindo abandonado, olha para o teu irmão e diga, mesmo se sentindo abandonado, Jesus confiou. Logo depois que ele disse, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Mesmo se sentindo abandonado, ele entregou o espírito dele na mão do Pai. Quando ele ressuscitou, ele restaurou a humanidade pelo seu poder e pelo sangue da sua expiação. Quem pode dar uma salva de palmas para o sangue do Senhor Jesus, pela obra do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus? Isso o homem não pode pagar. O homem que ainda vive em pecado. Chegou uma hora que Deus derrama a ira da justiça dele sobre esse homem. Ai daquele que não tiver o sangue de Jesus sobre ele para poder ser absolvido dos pecados. Grande pena, duras penas serão cobradas desse homem. Se eu fosse você, meu irmão, que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, diga para o Senhor, Senhor, eu não quero que o cálice da ira de Deus seja derramado sobre mim, mas hoje eu aceito o teu filho, para que ele possa carregar esse peso que eu não posso carregar. Por isso o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Outra salva de palmas para o Senhor.